todo mundo bem? Feliz ano novo, ótimo ver vocês, uma alegria. Olha, nós estamos iniciando esse ano com uma série, essa é a segunda mensagem da nossa série, mas é uma série que eu estou realmente orando e crendo que vai ser uma série de impacto. Antes disso, eu tenho notícias boas para vocês. A notícia boa é que Deus vai elevar a sua vida de maneira surpreendente nesse ano. Quantos de vocês acreditam? Mas eu tenho uma notícia ruim também. A notícia ruim é que hoje começa o jejum, né? Então hoje nós estamos iniciando o jejum. Quem aqui gosta de jejuar? Deixa eu ver. Vocês estão malucos, tá? Porque se você gosta de jejuar, você está fazendo errado, tá bom? Não é? Jejum é um momento onde nós sacrificamos nossa carne, nós paramos de alimentar em alguma medida a nossa carne, enquanto isso nós alimentamos nosso espírito. Então, por que a gente faz isso no primeira parte do ano? Porque nós queremos forjar esse ano, forçar o nosso corpo a entender que não é rabanada que motiva a gente, forçar o nosso corpo a entender que tem mais coisas importantes, forçar o nosso corpo a entender que é Jesus em primeiro lugar, amém? Então por isso que a gente jejua todo ano, no início do ano, para forçar, para mostrar para a gente, puxa, olha, corpo, você vai se submeter, você não gosta disso, mas você vai se submeter, porque aqui nós vamos colocar Jesus em primeiro lugar, amém? Pessoal, essa série, bota lá o título da série, se puder. Nós começamos essa série no início desse ano, no primeiro domingo desse ano, falando sobre inove seus hábitos, e nós começamos a falar sobre hábitos ruins. Quantos de vocês em 2024 tiveram hábitos ruins? Quantos de vocês? Hábitos ruins. Enquanto isso, o segundo mensagem hoje, inove a sua mente, vamos estar falando sobre isso. Domingo que vem, inove a sua fé, e no último domingo desse mês nós vamos estar falando sobre inove seus relacionamentos. Em preparação, eu acho que vai ser o maior ano dos nossos grupos pequenos que já tivemos. Então muitos de vocês não sabem ainda, mas vocês vão dizer sim, vocês vão começar a liderar um grupo pequeno, vai ser bênção. Mesmo vocês que nos acompanham online, vocês vão dizer sim, vocês vão poder operar e liderar um grupo pequeno ali na sua casa. Não sei onde você mora, mas eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Se você está interessado, ou se Deus começar a falar com você, pode falar com o pastor Paulo Negrão, que está ali no online, você pode falar com ele. Então, quantos de vocês estão prontos para a palavra de hoje? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui conhece alguém pessimista? Quem aqui é pessimista? Pessimista nunca fala que é pessimista, né? Se você pergunta para um pessimista, você fala assim, você está um pouco pessimista. O pessimista vai falar assim, eu não sou pessimista, eu sou realista, é o que eles falam. Eles falam, quantos de vocês acreditam que um pessimista pode virar um otimista? Deixa eu ver. Ok, deixa eu fazer outra pergunta. Quantos de vocês conhecem alguém mesquinho? Assim, mesquinho, pão duro ao máximo. Já conhece alguém assim? Quantos de vocês acreditam que alguém mesquinho pode se tornar alguém generoso? Deixa eu ver. Ok. Quantos de vocês conhecem aquela pessoa vingativa? Sempre procurando, vingativa, né? Quantos de vocês acreditam que alguém vingativo pode se tornar alguém que perdoa outras pessoas? Quantos de vocês acreditam? Então hoje nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre o jeito de pensar, a nossa mentalidade. E a realidade é que a maneira que você pensa pode ser a maior ferramenta para avançar você nos planos de Deus, ou a pior ferramenta para acabar com você. A maneira que você pensa ou vai alinhar você dentro dos planos de Deus, ou então vai distrair você dos planos de Deus. Ah não, mas pastor, eu pensei que era o mover do Espírito Santo. Não, não é o mover do Espírito Santo. Ele opera as oportunidades, mas se você não entrar na oportunidade, você vai ficar sem. É o jeito que você pensa, a maior responsabilidade. Fazer outra pergunta. Pegue sua mão, faz assim, todo mundo. Agora faz assim. Fala assim, inove minha mente. Deixa eu mostrar um versículo aqui, que é o versículo chave aqui.
Isso aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas deixa Deus transformar você, renovando sua mente. É isso que diz? Não, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. De quem que é a responsabilidade? De quem que é a responsabilidade? Diz assim: transforme-se. Outro dia eu estava falando com alguém, eu falei: você está pensando errado. Ele falou assim: eu sei que eu estou pensando errado. Então eu falei: então muda. Ele falou: não, estou esperando que Deus mude meu jeito de pensar. Deus não vai fazer. É você que tem que entender. Se você está pensando errado, é você que é responsável por transformar o jeito que você pensa. O problema é que muitas vezes nós pensamos de um jeito e a gente, com o nosso orgulho, a gente pensa que a maneira que a gente pensa é a certa, né? E a gente às vezes tem evidência, coisas, mas a gente está olhando para a coisa errada. Sabe por quê? Porque o que é o mais real não é o que você vê. Já viu alguém que viu algo e estava enganado? Pensou que viu algo e não era isso? O que é mais real na nossa vida é a palavra de Deus, o mais real. Então sempre nós precisamos submeter nossos pensamentos, submeter o que a gente vê, submeter os nossos sentimentos, submeter as nossas ações à palavra de Deus, porque a realidade, na realidade, a palavra de Deus é mais real do que o que você vê, é mais real do que você pensa, é mais real, com certeza, do que você sente na sua vida. Então feche seus olhos. Pai, eu peço, Senhor, por essa mensagem hoje, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor toque em cada um, abra a nossa mente, transforme o nosso jeito de pensar, mude, Senhor, a nossa vida, porque nós queremos viver com uma mente renovada, Pai, em nome de Jesus, amém. Então pergunta de novo: será que alguém pode mudar? Será que alguém pode mudar de maneira que pensa? Pode. Olha a vida de Moisés. Moisés é um cara super interessante, porque Moisés cresceu tendo tudo na vida. Ele cresceu dentro do palácio do faraó, né? Os primeiros meses da vida dele, talvez não, mas logo depois disso, ele foi adotado pela filha do faraó e ele tinha tudo o que precisava, mas Moisés tinha um temperamento impulsivo. Conhece pessoas assim? Ele tinha aquele complexo de justiça, né? Já viu aquelas pessoas que têm um complexo de Robin Hood? Aí eu vou ter que acertar as contas aqui. Ele era impossível. Ele viu alguém fazendo alguma coisa, ele foi e matou o policial egípcio. Ele foi lá, matou o cara. E depois que ele matou o cara, em vez de falar assim: caramba, eu vou conversar com o pessoal, ver o que dá para fazer, eu não deveria ter feito isso, em vez disso, ele fugiu. E ele largou tudo na vida dele por causa desse impulso. Ele matou um cara e depois ele fugiu, largou tudo que ele estava fazendo, por causa de impulsividade. Talvez você não perceba, ele se separou da esposa. Moisés se separou da esposa dele. Só lê aí Êxodo capítulo 18, você vê que ele manda a esposa lá para casa do pai, fala assim: não aguento mais você, mulher, vai embora. Ele era impulsivo. Não só isso, Moisés não só era impulsivo, mas ele também era alguém ultra inseguro. Quando Deus falou com ele, disse para ele que tinha um chamado para a vida dele, Deus falou isso com ele, o que aconteceu? Ele, em vez de ele falar assim: puxa, obrigado por me chamar, ele falou para Deus: não, eu não quero, eu não posso, eu não sei falar, e aí a insegurança dele impediu ele de viver o chamado que Deus tinha para a vida dele. Mas sabe o que aconteceu? Houve uma mudança na vida dele. Tanto é que ele acabou sendo uma das pessoas mais criativas da Bíblia inteira. Ele escreveu os primeiros 5 livros da palavra de Deus. Foi através dele que a revelação da arca da aliança foi entregue. Foi através dele que os utensílios, o tabernáculo foi entregue. Ele foi alguém que negociou a libertação de uma nação toda de escravidão. Ele que fez. Foi ele que orquestrou. Imagina, olha o nível. Ele era alguém que estava cuidando de umas ovelhas no outro lado do deserto, e Deus chamou ele para negociar com o faraó. Seria como se fosse você
tem umas 20 cabras lá no interior de Piauí. E Deus fala assim: não, eu quero que você vá lá e fala com o Trump. Não estou gostando do que o Trump está fazendo, vá lá falar com o Trump. E no final da conversa, Trump é derrubado e a capital do mundo acaba sendo Piauí. É isso que aconteceu, é uma loucura que aconteceu com Moisés. Mas Deus fez porque ele permitiu uma transformação na vida dele. Imagina, se Deus fez isso com Moisés, imagina o que Deus deseja fazer através da sua vida. Pense sobre isso. Se Moisés teve essa, eu te garanto, Moisés nem imaginava que ele ia ser usado por Deus dessa maneira, nem imaginava, mas Deus fez. Em nome de Jesus, deixe eu profetizar sobre a sua vida, sobre você no online. Em nome de Jesus, Pai, eu levanto cada homem, cada mulher aqui nesse lugar. Nós submetemos nossa mente, nosso coração, nossos sentimentos, nossos pensamentos a Ti, Senhor. E, Senhor, dizemos, Senhor, que estamos prontos, Senhor, para viver tudo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, profetizo que esse ano 2025, grandes coisas acontecendo na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Então, sim, pessoas podem mudar. Então hoje eu quero te dar 3 maneiras que você pode viver um renovo na sua vida. Vimos que é nossa responsabilidade. 3 maneiras que você pode viver um renovo na sua vida. Primeira maneira que você pode viver, inovar a sua mente, é através de aproximação das pessoas certas. A aproximação de outras pessoas com mente renovada. Sabia que dependendo das pessoas que você está perto, ou elas vão ser uma âncora na sua vida e te arrastar para baixo. Quantos de vocês já tiveram amigos assim? Ou então eles vão ser um jato na sua vida e te impulsionar para frente. Você decide. Olha esse versículo sobre relacionamentos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz o seguinte: não se deixe enganar, mas companhias corrompem os bons costumes. Quantos de vocês tiveram relacionamentos em 2024 que não foram os melhores relacionamentos para a sua vida? Deixa eu ver. Então, olha, às vezes a gente tem que perceber que certas pessoas, em vez de trazer uma inovação à nossa mente, eles estão trazendo corrupção à nossa mente, corrupção à nossa vida. Mas a boa notícia é que, por outro lado, algumas pessoas podem trazer uma mentalidade, elevar você, pode trazer você para frente. Olha esse versículo em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz o seguinte, isso aqui é fantástico: quem anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Quem anda com sábios será cada vez mais sábio. Quantos de vocês já tiveram o privilégio de ter um relacionamento que elevou sua vida? Deixa eu ver. Então deixa eu falar com você sobre isso, porque muitas vezes eu pessoalmente sou alguém muito inseguro. Eu sou alguém que eu não gosto, eu não gosto de estar perto de pessoas que me puxam para cima, porque elas me lembram como eu sou pequeno. E eu não gosto disso. Eu prefiro, eu não quero estar perto de pessoas que me esticam. Se eu fizesse o que eu gostaria de fazer, eu estaria em casa toda noite assistindo reprises do seriado antigo de Lei e Ordem. É o que eu faria, comendo um queijo gorgonzola, e é o que eu estaria fazendo lá. Mas Deus tem um jeito de me enfiar em situações onde eu fico perto de pessoas que me esticam, né? Alguns anos atrás, estava nos Estados Unidos, e Deus me colocou numa amizade com um bilionário americano, bilionário com B. Ele é tão grande, ele tinha um jato, né? Aí ele decidiu comprar um outro jato. Aí eu pensei, puxa, ele vai vender esse jato. Ele falou, não, esse aqui vai ficar para minha esposa. Aí 2 jatos enormes, bilionário enorme, pessoas muito, muito ricas. Tive a oportunidade muitas vezes em estar
junto de pastores de enormes igrejas. Essas pessoas me instigam. Eu não gosto de estar perto delas. Eu prefiro não estar. Se fosse eu ia falar, não quero estar perto. Alguns meses atrás, eu tive o privilégio de ter várias reuniões individuais com um bilionário brasileiro. Alguém bilionário. Se eu falar o nome, todos vocês conhecem. E aí aprendendo com ele, foi fantástico, foi uma oportunidade incrível. Sabe o que eu descobri? Certas pessoas sabem se comportar diante de pessoas que puxam para frente, e outras pessoas fazem tudo errado. Quero compartilhar aqui 3 dicas do que você fazer quando você está perto de pessoas que podem te puxar para cima. Posso te compartilhar? Eu fico inseguro, não quero. Mas eu percebi que Deus é Deus que coloca. Então a primeira coisa que você precisa entender é você entender que Deus está levando você para cima e está te dando uma oportunidade de estar perto de outras pessoas. Então seja aquela pessoa que diz sim. Se tem uma oportunidade que você acha que vai ser uma oportunidade que vai te elevar, fazer você voar, diga sim, diga sim. Mas existe uma segunda coisa, que muitas pessoas falam sim, mas aí fazem tudo errado. Segunda coisa, quando você entrar num ambiente com alguém que pode te puxar para cima, seja humilde, pelo amor de Deus. Já vi pessoas que ficam perto de alguém grande e a pessoa quer ensinar para o outro cara algo. Quer ficar falando assim, olha, não, porque no passado eu fiz isso, no passado eu fiz... Quer ficar passando o currículo dele para outra pessoa. Ou então quer ficar pedindo assim, estou precisando pagar meu aluguel. Nada disso. Não faça essas coisas. Entre humilde. E a terceira coisa é quando você entrar na presença de alguém que pode te puxar para cima, você fique quieto. Fique quieto. Olha, quanto mais você falar, menos você vai ouvir, e por causa disso, menos você vai aprender. Olha esse versículo, eu vivo, esse versículo aqui eu obedeço. Olha, esse aqui, eu faço isso o tempo todo. Olha esse versículo em Provérbios 17, 28. Até o tolo passa por sábio e inteligente, se ele ficar calado. Quando eu estou perto de pessoas grandes, sabe o que eu faço? Eu falo, E aí, se você for falar algo, escolha fazer uma pergunta inteligente. Escolha fazer uma pergunta inteligente. Você já viu aquela pessoa que falou o seguinte, não tem pergunta burra? Já viu pessoas falarem isso? Né? De repente a sua professora, olha, aqui não tem pergunta burra não. Já viu pessoas falarem isso? Eles mentiram. Tem sim. Tem pergunta burra. Se você tiver a oportunidade de ficar perto de alguém, tipo um Bolsonaro, né? Você senta, eu já tive com o Bolsonaro, mas nunca individualmente. Mas você presidente, eu trouxe uma pergunta aqui, preparei. Sim, querido, sim. Qual a sua cor favorita? Existe pergunta boa. É melhor ficar quieto. Eu fico quieto só para disfarçar de eu ser inteligente. Eu quero ficar quieto só para ninguém pensar que eu sou um burro, né? Fique quieto, ou se for falar alguma coisa, fale uma pergunta boa, porque o momento é um momento para você permitir que Deus use esses relacionamentos para elevar a sua vida. Mas falamos sobre 3 maneiras de você transformar sua mente, renovar sua mente. Primeira maneira são outras pessoas, mas existe uma segunda maneira de renovar sua mente. A segunda maneira é um pouco doido, mas a segunda maneira é terapia cognitivo-comportamental. Eu nunca pensei que eu ia falar isso dentro da Ilã, né? Nunca pensei que ia falar essas 3 palavras dentro da Ilã. Terapia cognitiva comportamental. Isso aí parece um negócio de coach, não é verdade? Parece um negócio total coach. Ou então psicologia, total psicologia. Mas sabe por que eu coloquei? Até pensei, será que eu vou chamar disso ou não? Mas sabe por que eu coloquei?
Porque esse pessoal, esses coaches todos, roubaram isso da palavra de Deus. Isso está na palavra de Deus, depois eles roubaram. E na realidade, olha esse versículo aqui, que é terapia cognitiva comportamental. 2 Coríntios 10:5 diz o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Terapia cognitiva comportamental é exatamente esse versículo. Sabe, quando eu era criança, eu estava numa escola, e na escola as professoras falavam o seguinte: Philip, você é muito criativo, você tem que deixar a sua mente voar, tudo que você pensa, deixe sua mente voar. Aí eu pensava que tudo que eu pensava era bom. Mas na realidade eu estava 15 anos, né, hormônios assim voando, estava olhando para aquela professora assim: minha mente está voando. E o que eu descobri? Sabe de uma verdade? Nem tudo que você pensa faz bem para a sua vida. Nem tudo que às vezes nossos pensamentos nos levam para baixo. Não acredite na mentira de que todos os seus pensamentos são bons. Na realidade, metade dos seus pensamentos são lixo. A gente precisa aprender a pegar nossos pensamentos, identificar eles, trazer eles à obediência de Cristo. E o que é isso? É terapia cognitiva comportamental. 3 coisas que a gente faz. Primeira coisa, você precisa aprender a identificar pensamentos negativos. Pensamentos que não vão te ajudar, você precisa identificar. O que é um pensamento que não vai te ajudar? Toda vez é o fracasso. Eu sou um fracasso. Nada que eu faço dá certo. Puxa, é uma mentira. Talvez você fracassou em algumas coisas, mas outras coisas você acertou. O que a gente faz? Você identifica os pensamentos. Eu vou ser pobre a minha vida toda. É uma mentira. A verdade é que a palavra de Deus diz que Jesus se tornou pobre para que nele fôssemos feitos ricos. Você fala assim: eu sou um fracassado. A verdade é que você é mais do que um vencedor. Então nós precisamos aprender a identificar os pensamentos que nos levam para baixo, os pensamentos errados, e forçar eles a serem obedientes a Cristo. Você pega e força obediência à palavra de Deus. Então, a primeira coisa é identificar pensamentos negativos. A segunda coisa é você confrontar esses pensamentos. E a terceira coisa é você pegar esses pensamentos e substituir com pensamentos saudáveis. Você pode falar assim: puxa, talvez eu fracassei naquela coisa. A palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor. Eu creio que na próxima tentativa eu vou ser um vencedor. E você começa a substituir pensamentos, e isso vai mudando o seu jeito de pensar. E quando você muda a maneira de pensar, você acaba mudando a maneira de você se comportar, as suas ações. Mas, terminando aqui, existe algo ainda mais poderoso do que terapia cognitiva comportamental. Existe algo ainda mais poderoso do que você estar perto de pessoas que te elevam. O mais poderoso para mudança e renovação da mente é meditação na palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, entra o sobrenatural. Você confrontar pensamentos é algo natural. Você ficar perto de outras pessoas que podem te elevar, te ajudar a pensar de maneira diferente, é legal, mas é algo natural. Mas meditação na palavra de Deus é quando o Espírito Santo, ele vem nas entrelinhas do seu pensamento e vai mudando você. O que é meditação? Quando a gente fala a palavra meditação, muitas vezes a gente imagina um monge lá no Nepal. E ele está lá fazendo assim. Parece que ele está fazendo um som parecido com um ventilador que emperrou.
Isso não é meditação. Meditação é pensamento focado. Meditação é quando você pega um versículo e você fica pensando focadamente naquele versículo. Isso é meditação. Meditação sabe a palavra meditação? Olha esse versículo, Salmos 1, versículo 2. Olha o que diz: sua satisfação é na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Essa palavra meditar aqui nesse versículo vem de uma raiz hebraica, que a palavra é agar. Essa palavra significa meditar, mas significa também repetir, significa também, em alguns casos, murmurar. E essa palavra vem da raiz de ruminar. Quantos de vocês já viram uma vaca? Quantos de vocês já viram uma vaca? Sabe como é que uma vaca, o que uma vaca come? Vaca come rabanada? Vaca come pudim? O que uma vaca come? Ela come mais ou menos o que a gente está comendo no jejum de Daniel. É o que uma vaca come. A vaca come grama. E aí ela vai para a grama e ela começa a comer a grama. Aí ela mastiga. Depois ela engole. Depois passa umas 2 horas. Ela pega o que ela engoliu no estômago dela e vomita. Mas vomita para dentro da boca dela. Ela fala assim: vou dar uma lembrada daquele gostinho de hoje de manhã. Ela começa a mastigar de novo. Eu estou te dando uma imagem que vocês nunca vão esquecer. E aí aquela vaca mastiga aquela grama já digerida uma vez, mastiga, aí ela engole de novo. E ela engole de novo, passa mais algumas horas, ela vomita de novo aquilo, bonito, né? Aí ela mastiga um pouco mais, aí ela engola de novo. Essa é a imagem de como é meditação. Agora pense, depende de você, de manhã você lê a leitura diária, e na leitura diária um versículo te impacta, e você para ali naquele versículo, você pensa sobre aquele versículo um pouco mais, e você fala assim: caramba, você vê um negócio ali que você gosta de ver, que te impactou, e você foca nisso, você ora nisso. Aí depois o seu dia segue, você pega o BRT a caminho do seu trabalho, e aí você lembra: eu vou experimentar aquele gostinho que eu experimentei de manhã de novo. Você levanta aquele versículo de novo, e você mastiga ele um pouquinho mais, Depois a vida continua rolando, outras coisas vêm, e aí assim, na hora do almoço lá no seu trabalho, aquele versículo vem de novo à sua mente, e você pensa um pouco mais sobre aquele versículo. Isso é ruminar sobre esse versículo. Queridos, olha, não tem nada que transforma a sua vida mais do que isso. Não tem nada que transforma a sua vida mais do que meditação bíblica. Sabe, alguns anos atrás eu me encontrei numa crise terrível. A Renê, ela estava caminhando na praia numa sexta-feira de manhã, 8 da manhã, e alguém deu uma paulada na cabeça dela. Talvez você conheça a história. Ela foi levada para o hospital em coma, passou por múltiplas cirurgias cerebrais, tiraram a calota craniana, e ela estava em coma, e os médicos estavam falando assim: poxa, ela não vai sobreviver, você tem que entender que a sua vida vai mudar, seus filhos vão ser órfãos, você não vai ter mais esposa. Se ela sobreviver, ela não vai poder andar, não vai poder falar, não vai reconhecer as pessoas, provavelmente ela vai estar cega ou surda, e linguagem ela não vai conseguir falar mais. É isso que os médicos estavam falando, bombardeando meus pensamentos. A realidade, aos olhos naturais, é que a minha vida vai mudar, e vai mudar para o pior.
Mas eu tive que decidir se eu ia permitir que essas coisas, o que os médicos falam, tem um nível de realidade. O que os médicos falam tem um nível de verdade. Tem um nível de verdade. Mas eu tive que entender e decidir e tomar esses pensamentos que vinham e forçar eles a se conformarem à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que mesmo que o que os médicos digam que seja verdade, é uma verdade aqui, porque existe uma verdade superior. E essa verdade superior não é uma ideia, essa verdade superior é uma pessoa. Sabia que Jesus, o nome dele bíblico é a verdade. Eu sou a verdade, a vida e o caminho. Ele é a verdade. E aí eu tive que entender e fazer assim, esses pensamentos eu vou forçar eles a se submeterem à palavra de Deus. Eu vou tomar cativo todos os pensamentos que corroem, que destroem a vontade de Deus na minha vida, e eu vou substituir eles por pensamentos que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E eu comecei a pensar, quando a Renê estava lá no hospital, no primeiro dia eu fiz uma impressão ali, na minha impressora, 33 versículos que falavam sobre Deus vivificar os mortos, versículos sobre cura, versículos sobre transformação, e eu coloquei na cabeceira, e eu passava horas lá, na UTI lá, com ela, eu olhando, orando por ela, e olhando aqueles versículos, e lendo, e ruminando, e falando de novo. Aí eu falava sobre aí passava algum tempo, e vomitava aquilo de novo. Vou tirar gosto daquele versículo mais uma vez, e ficava falando, e mastigando, e mastigando. Deixa eu falar uma coisa, alguns de vocês estão em um momento na sua vida bem crítica. Alguns de vocês hoje chegaram aqui, ou alguns de vocês do online estão aqui diante de uma situação crítica na sua vida. Quantos de vocês estão precisando de um milagre, ou então vocês estão passando por um momento muito crítico na sua vida? Se essa pessoa, você levanta a sua mão agora bem alto, pode levantar a sua mão. Vocês estão precisando de um milagre? Ótimo. Ou vocês estão precisando, você no online, escreva aí no chat, o pastor Paulo vai te ajudar. Muitos de nós estamos passando por esses momentos. Deixa eu falar uma coisa aqui, Deus tem um plano. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem uma maneira para transformar essa situação na sua vida. Vocês acreditam?